Hoje, o mundo acordou de luto. Morreu o Papa Francisco, uma das figuras mais marcantes da Igreja Católica e um dos líderes religiosos mais influentes dos nossos tempos. E nesse vídeo, vamos entender quem foi o Papa Francisco, o que ele representou e qual o legado que ele deixa para o mundo inteiro. Eu sou o Fábio Miguel, sejam muito bem-vindos ao canal Curiosamente. A história do Papa. Jorge Mário Bergoglio, conhecido como Papa Francisco, nasceu no dia 17 de dezembro de 1936 em Buenos Aires, na Argentina. Filho de imigrantes italianos, cresceu em uma família católica e simples. Chegou a estudar química e até trabalhou como técnico de laboratório, trabalhando também como faxineiro e até mesmo como segurança de uma boate. Quem diria, não é? Mas com 21 anos, ele decidiu largar tudo e seguir o caminho da fé. Entrou para o Seminário dos Jesuítas, uma das ordens mais importantes da Igreja Católica. E em 1969 foi ordenado padre. Tornou-se arcebispo de Buenos Aires em 1998 e mais tarde cardeal em 2001. Durante essa fase, ele ficou conhecido pelo seu estilo humilde e simples. E assim, ao longo dos anos, foi ganhando o carinho e o respeito de muitas pessoas. Até que em 2013 aconteceu algo surpreendente. No dia 13 de março daquele ano, Jorge Mário foi eleito Papa, após a renúncia de Bento XVI. Algo que não acontecia havia quase 600 anos. Realmente era para acontecer, né, gente? Habemus Papa. Temos um Papa, anunciou o cardeal Jean-Louis Thuram. Logo em seguida foi revelado o nome do escolhido. Jorge Mário Bergoglio, cardeal argentino, que a partir de agora adota o nome de Francisco. E ele adotou o nome Francisco em homenagem a São Francisco de Assis, conhecido pela humildade, simplicidade e amor aos pobres. Francisco foi o primeiro Papa latino-americano, o primeiro jesuíta e o primeiro com o nome Francisco. Papado marcante. Durante seus mais de 10 anos como Papa, Francisco se destacou por diversos fatores. Desde o primeiro dia, já mostrou que ia ser diferente. Recusou usar os sapatos vermelhos tradicionais dos papas, morou numa residência simples em vez do palácio apostólico, andava de carro popular, tipo um Fiat 500, e até mesmo lavou os pés de presidiários e mulheres muçulmanas, como gesto simbólico de humildade. E tudo isso passava a ele uma imagem forte de "eu sou o Papa, mas sou exatamente como vocês". Outro ponto também é que o Francisco sempre foi muito direto, e isso fez com que ele virasse manchetes no mundo todo. Por exemplo, quando perguntaram para ele sobre os homossexuais, ele respondeu: "Quem sou eu para julgar?". Quando perguntado sobre a homossexualidade, o Papa respondeu: "Se uma pessoa é gay, procura Deus e tem boa vontade. Quem sou eu para julgá-la?". E a boa vontade, mas quem sou eu para judicá-la? Ele disse que a igreja deveria ser um hospital de campanha, cuidando das feridas do mundo, e não uma instituição julgadora. Também incentivou os padres a sair às ruas e não ficarem somente presos nas sacristias. Essas frases ganharam o coração de muita gente, inclusive de quem nem era católico. O Papa Francisco também sempre teve foco nos pobres e na justiça social. Ele sempre defendeu um mundo igualitário. Criticou o capitalismo selvagem, chamando o sistema atual de economia que mata. Disse que dinheiro deveria servir e não governar. Encorajou a igreja a priorizar os mais pobres e excluídos. Ele via a fé como algo que deveria transformar o mundo de verdade, e não apenas falar palavras bonitas em cima do altar. Era um defensor fiel do meio ambiente. Dizia que cuidar do planeta era dever moral e espiritual, sendo também o primeiro Papa a colocar o aquecimento global como um problema de fé. Além disso, ele foi um Papa muito diplomático e aberto ao diálogo. Se encontrou com líderes muçulmanos, judeus, budistas, pediu perdão pelos erros cometidos pela Igreja ao longo da história e sempre pregou a união, a paz e o respeito entre diferentes crenças. E talvez um dos momentos mais polêmicos do seu papado tenha sido o fato dele ter sido um dos papas mais controversos dos últimos tempos, rompendo com diversos padrões tradicionais do Vaticano e adotando um tom mais progressista. Ele abriu um debate sobre a aceitação de pessoas LGBTQ+, e recentemente até autorizou a bênção para casais do mesmo sexo. Esses gestos geraram muitas esperanças para uns e resistências para aqueles mais conservadores. Seus últimos anos. Nos últimos anos, o Papa vem enfrentando diversos problemas de saúde,
Já nos últimos dias de vida, ele foi internado por causa de uma pneumonia bilateral grave. Estava com a saúde muito frágil, porém lúcido. Teve alta e ontem mesmo, no domingo da Páscoa, ele fez a sua última aparição pública. Apareceu na varanda da Basílica de São Pedro para dar a sua tradicional bênção. Benedicatus omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amém. Cari fratelli e sorelle, buona Páscoa! Mas na manhã do dia 21 de abril de 2025, o mundo parou. Foi confirmada a morte do Papa Francisco aos 88 anos de idade. Uma notícia que tocou milhões de corações ao redor do mundo. O Vaticano confirmou a sua morte por complicações respiratórias. O que acontece agora? Com a morte do Papa Francisco, a Igreja Católica entra em um momento solene chamado sede vacante. Um período em que a cadeira de São Pedro está oficialmente vazia. Durante esses dias, o Vaticano pausa suas decisões mais importantes. O corpo do Papa é velado na Basílica de São Pedro, onde milhares de fiéis se despedem. Em seguida, começa o processo mais esperado, o conclave, a reunião dos cardeais do mundo todo na Capela Sistina para eleger o novo Papa. É ali que o mundo para olhar para o céu e esperar a fumaça branca, símbolo de que o novo líder foi escolhido. Francisco deixa um legado de humildade, coragem e compaixão. Um Papa que quis uma igreja mais próxima das pessoas, mais preocupada com os pobres, com o planeta e com o diálogo entre diferentes. E agora, a pergunta que fica é: quem será o próximo a carregar esse manto sagrado e tentar caminhar pelos mesmos passos de humildade e coragem? Espero de coração que o Papa Francisco esteja descansando nos braços de Deus. Muito obrigado por você ter ficado até o final. Nos vemos no próximo vídeo aqui do canal.